No livro de Atos, no capítulo 20, versículo 28, Paulo diz que foi Cristo quem comprou a igreja. Fomos comprados por Jesus. E que o comprou com que preço? Com que valor? Com quê? Com o seu próprio sangue. Paulo escreveu aos anciãos da igreja em Éfeso, exortando-os a cuidarem do rebanho de Deus e recorda-lhes a preciosidade deste rebanho, lembrando-lhes que Jesus morreu e derramou o seu precioso sangue para comprar este rebanho, para comprar a sua igreja, para comprar a nós que estamos aqui esta manhã. Creio que não temos dúvidas sobre a importância da relação que existe entre Cristo e a sua igreja. É muito maior do que aquela que nós possamos imaginar, irmãos. Há uma relação tremenda, forte, poderosa, bonita entre nós e Cristo. É uma relação semelhante àquela que existe entre marido e esposa, de que se nos fala Paulo em Efésios, dizendo: grande é este mistério, mas eu falo em referência a Cristo e a igreja. Em Efésios 5:32. Esta é sem dúvida uma relação muito mais preciosa, e é desta relação que Paulo está a falar, porque pela igreja Jesus deu a sua vida. Temos um hino que todos os irmãos conhecem, que nós de vez em quando cantamos, cujo coro diz assim: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Boa pergunta, não? Que fazemos nós por Jesus? Que quer Jesus que nós façamos por Ele? Jesus se agrada que honremos a Ele e à sua igreja, que Ele comprou com o seu precioso sangue. E como dizia Paulo aos Efésios, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele, notem bem, irmãos, a Ele, a Jesus, seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Então, quando nós estamos reunidos como igreja, quando estamos aqui, tudo que nós façamos, tudo que nós digamos, deve ser para honra e glória de Jesus Cristo. Porque foi Ele quem nos comprou. Porque nós pertencemos-lhe. Nós somos o seu rebanho. Somos a sua igreja. Jesus quer que o honremos, que o exaltemos e que na sua igreja Ele seja glorificado. Como honramos? Como homenageamos? Como glorificamos a Cristo na igreja? Nós devemos louvar com amor e com gratidão em nossos corações, pela salvação que alcançamos e porque o Senhor nos tem abençoado. Ou não? O Senhor tem nos abençoado. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo e em amor, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Somos herdeiros, irmãos. Somos herdeiros de uma herança eterna sem que a mereçamos, de modo que em Cristo fomos também feitos herança
para louvor da sua glória. O nosso louvor deve ser um ato de amor e de gratidão por tudo quanto Jesus fez por nós e continua a fazer. Porque, sendo injustos, ou não éramos injustos, ainda hoje, de certa maneira, o somos. Sendo injustos, fomos cheios do fruto da justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Portanto, irmãos, honramos a Cristo mantendo a nossa fidelidade. Se mantemos a nossa fidelidade, se somos fiéis a Jesus, nós estamos a honrar a Jesus. Uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Numa adoração em que expressamos amor, declaramos o nome de Jesus, cantamos louvores no meio da congregação e por meio de Jesus oferecemos a Deus sacrifício de louvor, que é o fruto dos nossos lábios que confessam o seu nome. Temos que louvar o Senhor. Temos que glorificar a Jesus. Temos que reconhecer o quanto Jesus fez por nós. Temos que reconhecer quem somos, o que somos e por que estamos aqui. Tem que haver nos nossos corações gratidão, profunda gratidão por tudo quanto Jesus fez e continua a fazer pela sua igreja. Honramos a Jesus e a sua igreja com fervor uns pelos outros. Temos que realmente orarmos com fervor uns pelos outros. E quando fazemos isso, porque a palavra de Deus nos diz que devemos orar uns pelos outros, e quando fazemos isso, realmente estamos a glorificar a Deus. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E oremos também, irmãos, pelos nossos inimigos. Não podemos desprezar os nossos inimigos. Não podemos abandonar os nossos inimigos. Não podemos abandonar o mundo que nos rodeia. Porque Jesus quer que anunciemos esta salvação maravilhosa de que nós desfrutamos, quer que anunciemos ao mundo. Oremos pelos nossos inimigos. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Estas são palavras de Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 44. Honramos a Jesus quando oramos pelos doentes e pelos aflitos. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém entre vós doente? Façam oração sobre ele. Tudo isto, irmãos, honra a Cristo. Tudo isto dá glória e louvor a Jesus. E também honramos a Jesus quando oramos fervorosamente, pedindo ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Porque a seara do Senhor é grande, é enorme, e faltam trabalhadores. E também oremos ao Senhor pela pregação do Evangelho, conforme diz Paulo em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 1. Irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada. Há muita coisa, irmãos, com que podemos honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Há muita coisa e que nós devemos ter presente sempre em nossa vida. Oremos, por exemplo, homenageando Jesus para que o amor entre nós abunde. Pois, como diz Paulo, faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais no pleno conhecimento e em todo o discernimento. E oremos sem cessar para que Deus abra portas
E eu vou repetir as palavras de Colossenses, de Paulo em Colossenses capítulo 4, versículo 3. Suplicai, diz Paulo, também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo. Vamos pedir a Deus que abra portas para que nós possamos ir ao encontro dos perdidos e possamos anunciar-lhes a salvação que Cristo trouxe a este mundo. Na igreja, honramos a Cristo quando seguimos o exemplo da viúva que não receou dar as suas 2 últimas pequenas moedas que tinha. Recordemos as palavras do Senhor sobre o ato de dar, porque também com a nossa forma de oferecer, de dar, com a nossa contribuição para o trabalho da igreja, para o sustento da igreja, nós com isso também estamos honrando a Jesus. E notem o que disse Jesus: coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Sejamos alegres e sintamo-nos felizes por podermos ajudar a obra do Senhor. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. E por que devemos dar assim? Para suprir as necessidades dos santos e a própria reputação da Igreja na sua atividade de ajudar outros necessitados. Porque o serviço desta assistência não só supre as necessidades dos santos, mas também transborda em muitas ações de graças a Deus. Portanto, ofertar, dar a nossa oferta é uma forma também de glorificarmos a Deus, de honrar o nome de Cristo. É importante, irmãos, que ajudemos a todos que necessitam enquanto temos a oportunidade, porque é enquanto temos a oportunidade que devemos fazer bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. E como podemos ajudar? Com o que não temos ou com aquilo que temos? Naturalmente, com aquilo que temos, ou pouco ou muito. Porque se há prontidão de vontade, é aceitável segundo o que alguém tem e não segundo o que não tem. Se fazemos tudo isto, estamos a homenagear a Jesus e à sua Igreja, ajudando a causa de Cristo. E porque todos nós somos de Cristo, em verdade, somos de Cristo, diz Jesus, de modo algum perderemos a nossa recompensa. De modo algum perderemos a nossa recompensa. Irmãos, nós honramos a Jesus e a sua Igreja quando realmente o servimos fielmente, tendo consciência de que receberemos do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que nós estamos servindo. E estamos aqui para servir. E todos os dias da nossa vida, em tudo que façamos, que seja como para o Senhor. Que seja como para Deus. Porque isto também é uma citação da Sagrada Escritura, que nos diz que devemos fazer tudo como se fosse para Deus. Sempre pensando em honrar, em glorificar a Jesus, a Deus. Fomos salvos para servir fielmente ao Senhor e somente a Ele, pois nós sabemos que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podemos servir a Deus e às riquezas. Somente a Deus devemos servir. Somente a Cristo devemos servir. E não podemos trocar a Deus, trocar a Cristo pelas nossas, ou pela nossa vontade, por aquilo que achamos que é melhor. Não.
Deus é a nossa prioridade. Cristo é a nossa prioridade. E temos que reconhecer em nossos corações o amor de Deus. Um amor tão grande, um amor tão profundo que ofereceu seu Filho unigênito em sacrifício sobre a cruz. Para quê? Para que nós pudéssemos hoje estar aqui, reunidos em seu nome. Para que todos que queiram, que aceitem, que creiam realmente em Jesus, possam ser salvos. Fomos salvos para servir ao Senhor e somente a Ele. Pois nós sabemos que ninguém pode servir a dois senhores. Somente a Deus devemos, com todo o coração, de todo o coração, servir. E, portanto, irmãos, nós honramos e glorificamos a Cristo e à sua Igreja quando fielmente assistimos no culto e nos demais serviços da Igreja. Abandonar a Igreja é como abandonar a Cristo. Deixar de vir à Igreja é deixar de estar em contacto com Cristo. Porque Cristo é o Senhor da Igreja, é o dono da Igreja, é aquele que morreu pela Igreja. E Ele está aqui. E que quando nós vimos aqui, vimos para no seio, no meio da sua Igreja, e em conjunto, o louvemos, o adoremos, o sirvamos. Deus quer isso. Cristo quer isso. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. E também seguindo a seu Senhor. Porque diz Jesus: se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Quando vimos à Igreja, é ou não é verdade que vimos para servir a Cristo? E que devemos honrá-lo, glorificá-lo, sentir a sua presença, a presença do Espírito Santo no nosso meio, em cada um de nós. E tudo quanto façamos, tudo quanto digamos, deve ser dito com consciência, com fé, com a certeza de que é isso que estamos dizendo que agrada a Deus. E todos juntos, mesmo quando cantamos os hinos, estamos glorificando a Cristo. Quando oramos, estamos glorificando a Cristo. Quando tomamos da Santa Ceia, quando comemos o pão e o vinho, estamos a glorificar a Cristo. Estamos a dar honra ao Senhor nosso Deus. Não estamos aqui para estar. Não estamos aqui apenas para passar tempo. Estamos aqui para servir a Cristo. E estas palavras de Jesus, que vou repetir: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Estamos aqui para servir. Mas não nos podemos esquecer de que, chegando lá fora, não deixamos de ser quem somos. Temos que continuar a ser os mesmos. O mundo tem que ver em nós, refletido em nosso rosto, a luz de Cristo. Honramos e glorificamos ao Senhor servindo, mas também servindo-nos uns aos outros, porque somos irmãos. Fomos chamados à liberdade, porém não usemos esta liberdade para dar ocasião à carne. Sejamos antes servos uns dos outros, pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o nosso próximo também está lá fora. E que nós naturalmente devemos sentir o desejo, a vontade de que seja salvo. E é o nosso testemunho daquilo que somos, de quem somos, de tudo que tem acontecido connosco, de quem realmente nós dependemos e a quem amamos. É o nosso testemunho que pode e que deve ir ao encontro daqueles que não conhecem a Jesus, que não conhecem a Deus. Todo o nosso serviço deve ser feito com reverência e temor. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. E tudo isto, irmãos, devemos fazer até ao dia em que tenhamos de deixar este mundo. E um dia vamos ter que deixar este mundo.
Não tenhamos medo do que possamos vir a sofrer por causa de Cristo e da sua Igreja. Ser fiel até à morte e dar-te-ei a coroa da vida. O Senhor morreu por nós e o que Ele quer que nós façamos. Nada que não possamos fazer. Nada de impossível. O que Ele quer de nós está ao nosso alcance. E sabendo estas coisas, bem fazemos em as praticar. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Sede meus imitadores, dizia Paulo. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 31 a 33 e capítulo 11, versículo 1. Meus irmãos, por Cristo e pela sua Igreja, que Ele comprou com o seu precioso sangue, vamos sempre louvar ao Senhor com amor e reverência em nossos corações. Vamos sempre honrar a Cristo, orando com fervor, sendo objetivos e práticos naquilo que dizemos através da oração. Vamos sempre dar voluntariamente, sem receio de que amanhã não tenhamos pão para comer. Vamos sempre servir a Jesus e à sua Igreja com lealdade e com fidelidade. Sejamos fiéis até à morte, e o Senhor, justo juiz, nos dará a coroa da vida. Duvidamos? Amém.